Olá, começa agora mais uma edição do programa Espaço Parlamentar da TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Aqui você conhece um pouco mais sobre os trabalhos feitos pelos vereadores de Jacareí. E o meu convidado de hoje é o primeiro secretário da Câmara, o vereador do PSD, Paulinho do Esporte. Bom, vereador, muito obrigado por ter aceitado esse convite aqui. Eu que agradeço, é muita honra estar aqui, podendo falar para a população de Jacareí, contar um pouquinho do nosso trabalho. Eu apresentei o senhor como o primeiro secretário da Câmara, da mesa diretora. É a primeira vez que o seu partido, o PSD, ocupa a mesa diretora, que é um lugar tão nobre aqui da Câmara de Jacareí. Como é que o senhor tem percebido esses primeiros meses como o primeiro secretário e a importância disso para o seu partido? Sim, é uma experiência nova, né? Eu que estou no segundo mandato, também nunca fiz parte da mesa, mas é uma satisfação muito grande, porque nós conhecemos um pouquinho mais da Casa Legislativa, além de poder auxiliar o nosso presidente, trazendo benfeitorias para a nossa casa com clareza e mais conhecimento. Vamos começar então falando sobre os seus trabalhos aqui na Câmara, os seus projetos que são apresentados aqui. Eu vou até pedir para o pessoal da técnica soltar a primeira imagem, que é o seu projeto de lei sobre os diabéticos, que é o atendimento prioritário em órgãos públicos e estabelecimentos privados de saúde de Jacareí aos pacientes diabéticos na realização de exames médicos e laboratoriais que pedem jejum total. Como é que o senhor teve essa ideia e como é que vai ser essa implantação do projeto aqui? Então, esse projeto ele foi aprovado nas comissões e ele vai vir para essa casa esse mês para ser votado. Ele não foi aprovado ainda, mas esse projeto, nós temos muitos diabéticos. E o que acontece? Pede para ele fazer exame em jejum. E o diabético tem que ficar muito pouco tempo sem se alimentar, ele não pode. Ele já passa a noite toda sem se alimentar e ele chega em alguns setores onde ele vai fazer o exame e mesmo assim ele fica numa fila de espera que demora muito. Então nós priorizamos isso no sentido de ajudar o diabético, que ele tenha a preferência de ser o primeiro da fila, para ele não ficar tanto tempo mais em jejum, porque ele já está em jejum desde a noite. Entendeu? Porque ele tem que ficar no mínimo 8 horas em jejum. Então, a gente sabe que o diabético tem crises. Então, para evitar essas crises, nós estamos implementando esse projeto para que ele possa ter uma certa preferência, mais rapidez para ser atendido. Ele vai ter que apresentar uma carteirinha específica para comprovar que ele tenha diabetes? Como é que vai ser isso? Não, com certeza ele vai ter... A própria ficha dele já diz que ele é diabético. Ele apenas vai comprovar que ele é diabético antes de entregar a ficha dele. Aí ele comprova e vão dar essa preferência a ele. Essa questão da saúde, né, a gente apresenta esse projeto sobre os diabéticos. O senhor chegou a conversar com aqui em Jacareí a gente tem uma associação dos diabéticos, certo. Se não me engano é a Maristela Prilips que ainda está orientando essa associação. O senhor chegou a conversar? Como é que é o seu contato quando, por exemplo, o senhor vai fazer um projeto que vai beneficiar os diabéticos? O senhor conversa com a associação específica? Olha, esse projeto eu não conversei. É que eu senti... Porque eu fui presente a pessoas, eu estava presente, pessoas passando mal na hora de fazer o exame. E fomos descobrir que ela estava passando mal porque ela é diabética e estava muito tempo sem comer. E o diabético, a cada 3 horas, tem que estar comendo. E o próximo projeto, então, que a gente vai apresentar é o projeto sobre os atendimento prioritário aos pacientes com câncer aqui em Jacareí. Também é na mesma linha desse dos diabéticos? Sim, é a mesma linha, por quê? Porque os diabéticos, a gente sabe, quando você tem o diagnóstico de câncer, a gente não sabe qual é a gravidade dele, vai ter que fazer a biópsia, claro, para descobrir a gravidade dele. Mas nós temos que ter uma prioridade para as pessoas do câncer, por quê?
porque nós sabemos que tem câncer que um mês ele já leva a pessoa embora. Então, por isso a prioridade também, porque a gente às vezes o médico dá o diagnóstico de câncer, até você conseguir marcar com o próximo oncologista, né? Você, para poder conseguir, às vezes leva 2, 3 meses. Então aí fica complicado, de repente, nesses 2, 3 meses foi muito tarde. Quer dizer, esse problema da saúde, que é um problema que todas as cidades enfrentam, de demora para fazer exames, demora para consulta. Nesses quase 3 anos agora do governo Isaías, como é que o senhor tem sentido o problema da saúde? Tem algumas coisas para melhorar? Piorou em algumas coisas? Como é que o senhor avalia isso? Nessa gestão, eu acho que está mais fácil trabalhar com a saúde. Eles estão conseguindo mais recursos, colocaram mais pessoas capacitadas para trabalhar. A saúde é no Brasil todo, o problema é em geral. Nós estamos falando de Jacareí. Jacareí, a demanda é muito grande e a gente sabe que você não consegue atender toda a demanda, mas a gente está fazendo o possível e eu acho que está caminhando um pouquinho melhor. Recentemente a gente teve uma audiência pública, né, aqui em Jacareí para falar sobre a intervenção na Santa Casa. Hoje a Santa Casa tem uma dívida de mais ou menos 100 milhões de reais. Antigamente essa dívida era de 25 milhões, foi aumentando por conta de algumas contingências e hoje é 100 milhões de reais. Teve essa audiência e para se discutir se a prefeitura deve ou não voltar, devolver a organização da Santa Casa para a Irmandade. Na sua visão, é uma iniciativa que deve ser feita? Lembrando que isso foi uma promessa do Isaías na campanha, deve voltar mesmo a Santa Casa para a Irmandade ou ainda é muito cedo? Não, eu acho que sim. Temos que fazer um trabalho dentro da Santa Casa para poder angariar mais recursos, fazer um trabalho mais constante. Mas a Santa Casa já mudou muito. Ela mudou muito de como ela estava. Quem vai na Santa Casa hoje vê uma Santa Casa diferente, bem melhor. Depois que nós tiramos a emergência do UPA e mandamos para o UPA, mudou muito. Então, como eu falo do UPA, o UPA é uma OS. E essa OS será instalada na Santa Casa. Terá mais condições. Eu vou dar um exemplo, por quê? A Santa Casa hoje, ela tem um médico e o médico não vai, faltou. A OS é diferente. A OS vai lá, ela tem a obrigação de contratar outro médico e colocar no local. Então, é um caminho, eu acho que é um caminho viável para nós. A prefeitura vai continuar repassando recursos, porque é ela que vai pagar a OS. Eu acho, na minha visão, que vai ser mais tranquilo ainda para Santa Casa. E também tem outro ponto importante, que até foi uma entrevista que o prefeito Isaías deu recentemente, que ele afirma que enquanto não se resolver definitivamente essa devolução ou não para a Irmandade, ele não vai mexer, por enquanto, no novo pronto-socorro que estava prometido para ser construído ali logo atrás da Santa Casa. Exato. O senhor vê isso com bons olhos mesmo? A organização deve se pautar nesse sentido? Olha, eu acho que sim, porque o que acontece? Se você começa a fazer uma outra coisa, você está deixando de investir na Santa Casa por enquanto. Mas agora você passando para a OS, dando para outra administração, as faculdades entrando para trabalhar junto, vai tirar um pouco, aí a prefeitura consegue ampliar o novo pronto-socorro, que é ali atrás do estacionamento de Santa Casa. Porque senão fica difícil você cuidar das duas coisas ao mesmo tempo, né? E de repente fica até ruim. Você quer cuidar das duas e não consegue e fica sem cuidar de nenhuma. Vamos então já para o próximo projeto, a próxima imagem aí que tem, que é sobre o IPTU. O senhor propõe que seja incluso um texto informativo impresso no verso dos carnês do IPTU sobre o direito de isenção do pagamento do imposto nos casos que são previstos em lei. Isso é para
clarear um pouco para a população quais os direitos que ela tem, que às vezes a pessoa nem sabe se ela deve ou não pagar o imposto. Exatamente, porque hoje nós temos muito aposentados, muitas pessoas que têm o direito e não sabem. Nós mesmos aqui da Câmara somos muito procurados e pode continuar nos procurar que nós encaminharemos para a forma ideal. Mas se a Prefeitura colocar no IPTU, que sai uma vez no ano, no começo do ano, a forma exata da pessoa ter o direito de isenção, porque nós sabemos hoje que aposentado que ganha até R$ 1.900, quem adotou uma criança, quem tem familiares com portadores de doença, nós temos vários casos, tá? Então nós colocamos para que a Prefeitura possa identificar a melhor forma que o munícipe possa saber o que ela tem direito. Porque, exemplo, uma pessoa que está desempregada na casa, como ela vai pagar o IPTU? Ela tem que ficar isenta, tem a remissão dos débitos da pessoa que está desempregada. Então, esse projeto foi para ajudar a população no sentido de beneficiar que a Prefeitura oriente a melhor forma dela se isentar do imposto, que é um direito da pessoa. Imposto lembra a arrecadação. E a gente vê que uma das preocupações maiores do prefeito Isaías é na provável diminuição da arrecadação na cidade prevista para esse ano, que aí tem como consequência direta viabilizar outros projetos de infraestrutura, enfim. E a gente também tem aquele empréstimo que está ainda em tramitação com o banco estrangeiro. Certo. Tudo isso numa balança, como é que o senhor analisa essa parte de orçamentária da cidade? Lógico que a gente vê o Brasil hoje em uma crise tremenda financeira, mas como é que o senhor vê essa situação? Eu sei que é uma situação que vai até afetar a Prefeitura, mas é um direito do munícipe, é um direito que ele tem de se isentar desse imposto. Então, eu sei que é complicado, mas a Prefeitura terá que ver outros meios de conquistar essa verba. Tivemos que fazer empréstimo, faremos, melhor forma de trabalhar, como foi agora o empréstimo para a gente instalar o COI, que é uma coisa tão importante para a nossa cidade, que irá dar um pouco mais de segurança para o munícipe. Serão instaladas câmeras em vários pontos da cidade, onde teremos um trabalho grande. Então, entendeu? Então vale a pena fazer um empréstimo aonde trará benefício para a população. Então, vai isentar de uma forma, mas que a Prefeitura busque outros caminhos para que ela possa, mesmo assim, continuar trabalhando para a população. Nos primeiros meses do ano, a gente teve algumas reuniões do Participa Jacareí, que é onde a Prefeitura pôde se apresentar, entre aspas, para a população, falar sobre os projetos e também ouvir as sugestões da população de alguns bairros onde foram realizadas essas reuniões. Como é que o senhor viu o senhor participou de algumas reuniões? Como é que o senhor viu essa interação entre a Prefeitura e a população? O que o senhor escutou da população que ela mais pede hoje para a Prefeitura fazer? Então, esse programa é muito importante. Mostra o que a Prefeitura está fazendo e o que ela tem de planejamento para o ano que vem. E a própria população participa, porque ela vai dar ideias do que ela quer na região dela, o que é mais emergencial para eles. Então, daí a Prefeitura faz o estudo, claro, captando a melhor forma de trabalhar, também em questão de verba, para poder auxiliar a população. Isso é um projeto de tamanha importância. E nós ouvimos muito a população, mas a cada dia diminui as coisas. Vou dar um exemplo de asfalto. São muito poucos que pediram asfalto. Claro que tem vários bairros ainda sem, mas a grande maioria pediu asfalto, porque está vendo que está sendo asfaltado esse bairro.
A saúde, a demanda, a única coisa que pediram é melhorias nos postos, melhores atendimentos. E isso ontem o prefeito mostrou que será reformado 6 UBS e será reformada várias unidades da saúde da família, principalmente com o dinheiro que nós mandamos por emendas, que nós vamos falar daqui a pouco, para a saúde. Eram as demandas maiores, mas de posição, de reclamação, dessa vez foi muito pouca. E para a gente encerrar esse primeiro bloco do programa Espaço Parlamentar, eu já fiz essa pergunta a outros vereadores, eu faço para o senhor também. A população cada dia mais está entendendo qual é verdadeiramente o papel hoje do vereador de fiscalizar o prefeito, ou ela ainda às vezes confunde pedindo para o vereador, arruma o meu bairro, coloca uma luz, uma iluminação, que não é o papel do vereador. O vereador é só um intermediário, digamos assim. Como é que o senhor vê essa consciência da população hoje em relação à função real do vereador? Então, isso aí ajudou muito. A TV, a internet, hoje o povo está mais consciente. Não é todos ainda, mas 80% já está consciente qual é a real função do vereador, que o vereador não faz, o vereador fiscaliza, o vereador pede para o prefeito que os seus secretários possam atender às demandas. Então, isso aí, a internet, a TV, nossa, ajudou demais. Então, já tem esclarecido, tem mudado muito a cabeça da população, dos internautas, né? Que isso vai transmitindo. O filho mexe na internet, mas a mãe ou a avó não, ele mesmo transmite para a avó, para a mãe: ó, mãe, isso aqui não pode, isso aqui o vereador não pode. Então, facilitou muito, e hoje nós estamos caminhando bem. Se Deus quiser, logo, logo ninguém mais estará confundindo as coisas. É porque quando a pessoa vem para o gabinete e pede alguma coisa que não é a função específica do vereador, cabe então ao parlamentar orientar esse munícipe. Olha, você pode ir até a prefeitura no tal atendimento ou solicitar esse requerimento em tal lugar. E também a consciência política de uns anos para cá, a consciência política da população também mudou um pouco, né? Hoje as pessoas parece que estão mais centradas em fiscalizar mesmo quem ela elegeu. Ela hoje manda e-mails, telefona e cobra mesmo o vereador, que a função da população também é essa, né? E a função do vereador também é encaminhar a pessoa nos órgãos competentes. Vou dar um exemplo, agora parou. Mas antigamente vinha muitas pessoas pedir cesta básica, pedir para tirar foto, para poder tirar RG. Isso é função da Secretaria de Assistência Social. Nós temos os CRAS e nós temos a obrigação de mostrar o caminho para a pessoa, mostrar onde ela tem que procurar. Eu estou dando o exemplo da Assistência Social, mas isso cabe a várias secretarias, Prolar, Planejamento, até mesmo a infraestrutura, que tem algumas coisas que não cabe ao vereador solicitar. Então, cabe a nós, vereadores, mostrar o caminho mais prático, mais fácil. Tá certo, a gente vai fazer então um intervalo aqui no nosso programa. O Espaço Parlamentar com o vereador Paulinho do Esporte volta já.